Boa tarde. O programa Eclésia traz hoje até si o testemunho de Dom Gregório Rosa, Bispo Auxiliar de São Salvador, que vem até Portugal a convite dos missionários da Consolata para falar sobre a vida e a obra e a atualidade da mensagem de Dom Oscar Romero, arcebispo assassinado há 33 anos neste país da América Central. Muito boa tarde, Dom Gregório. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado por esta oportunidade de falar ao povo português. Como conheceu Dom Oscar Romero? Qual foi o contacto que teve com ele? Recordemos que ele nasceu na parte oriental de El Salvador, na diocese de São Miguel, criada há 100 anos pelo Papa São Pio X. Ele era um sacerdote quando eu o conheci. Ele tinha 40 anos e eu tinha 15, quando começava os meus estudos no Seminário Menor. Depois trabalhei com ele um ano inteiro no Seminário Menor de São Miguel, como seu assistente, em 1968, e tornámos-nos amigos. Nesse ano, 68, nos hicimos amigos. No seu diário, o meu nome aparece muitas vezes porque éramos muito próximos. Aparece sobretudo quando Romero era arcebispo e tinha de preparar relatórios para Roma a fim de explicar-se e defender-se de ataques injustos que chegavam contra ele. Isso aparece no diário. Era uma experiência de amizade muito profunda e uma graça para mim muito especial. Isso aparece no diário, assim que era uma experiência de amizade muito profunda. Uma graça para mim muito especial. O percurso de vida do arcebispo Romero, como disse, ficou marcado por algumas incompreensões, por algumas dúvidas. Ainda hoje pensa que há gente na igreja e não só que não entendeu bem a figura que foi. Como é que lembra o percurso, a obra de Dom Oscar Romero? Eu sou também periodista. Eu também sou jornalista e preparei com ele, muitas vezes, um programa de rádio de 30 minutos que era transmitido todas as semanas. Fazia questões muito provocadoras a Romero e uma vez perguntei-lhe: "Você transformou-se, Monsenhor?" Ele respondeu-me que não diria que era uma transformação, mas uma evolução. Esta mesma ideia aparece num documentário da televisão suíça em 1979, um ano antes de morrer. Pergunto-lhe a mesma coisa e ele diz, com mais pormenor, como quando era bispo no interior do país, via as coisas de uma forma e quando chegou a arcebispo e está na capital, descobre de forma brutal o que é a violência estrutural, o que chama de injustiça institucionalizada. E descobre que tem uma vocação, a de acompanhar o povo que está esmagado pela violência, pela repressão, pelos esquadrões da morte, e ser voz dos que não têm voz. Romero vai evoluindo para uma missão profética. Os profetas nunca são compreendidos. Ele, nas suas homilias, fala muito do tema do profeta e compara a missão de Jesus com a missão dos profetas. Ele foi um profeta e por isso foi incompreendido, perseguido, foi assassinado. É muito fácil perceber, a partir daí, o que foi a missão de Romero, o que foi a sua opção, a sua vida, também o seu martírio. Um profeta fiel à sua missão, porque foi, acima de tudo, um discípulo de Jesus Cristo. Porque foi, ante todo, discípulo de Jesus Cristo. Esse martírio, como disse, aconteceu já há 33 anos. Por que tanta dificuldade, se é que se consegue perceber, com o processo de beatificação de Dom Oscar Romero, passados mais de 3 décadas sobre a sua morte? Esta pergunta aparece permanentemente quando... Essa pergunta aparece permanentemente e vou aprendendo a responder com elementos novos. Quero fazer uma breve história deste facto. Romero foi incompreendido, em primeiro lugar, pelos seus próprios irmãos bispos. Quando era arcebispo, eram 6 bispos no país, 4 contra 2. Tinha apenas um bispo a seu favor, que foi depois o seu sucessor em São Salvador. Quando havia votações, perdia sempre. Este é um ponto importante. Sempre perdia, porque eram 2 votos contra 4 votos. Então, esse é um ponto importante. Ele disse uma vez, falando com jovens de um colégio católico,
Para uns, sou a causa de todos os males do país. Para outros, sou o pastor que acompanha o povo. Portanto, há duas visões sobre Romero: o homem recusado e o homem amado como pastor. Depois há um segundo momento. Romero é assassinado por um grupo preparado por um militar que fundou um partido político, e esse partido chegou ao poder, governando durante 20 anos. Nunca nesses 20 anos se interessou por Romero. Pelo contrário, interessou-se em ir contra ele, já que tinha morrido por causa deles. Por isso, Roma nunca teve um sinal positivo sobre a canonização por parte do governo, porque Romero era um inimigo. Então, em Roma nunca teve uma sinal positiva de parte do governo sobre a canonização, porque Romero era um inimigo. Há 4 anos, temos um primeiro governo de esquerda que levou Romero a sério. O presidente Funes, no dia da sua proclamação, disse: Romero é a minha inspiração, o meu modelo, e quero, como ele, optar pelos pobres e seguir os seus ensinamentos. Assim, Roma começa a ouvir algo diferente nos últimos anos. Então, começa Roma a ouvir outra coisa nos últimos anos. Esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento é que Romero é um santo incômodo. Um terceiro elemento é que Romero é um santo incômodo. Os profetas são incômodos. Não é Madre Teresa de Calcutá, é outra coisa. Por isso, é um profeta que, como Jeremias, é incômodo e querem acabar com ele. Estes santos desinstalam-nos, tiram-nos do sítio, obrigam-nos a rever a nossa vida medíocre. Nos obrigam a revisar nossa vida medíocre e a convertir-nos. Isto também foi um fator contra Romero, mas, ao mesmo tempo, há uma corrente cada vez maior em seu favor e os papas foram entendendo isto. O Papa João Paulo II entendeu Romero a partir do ano de 1983, quando visitou o seu túmulo pela primeira vez, e acabou por compreendê-lo bem a partir dos anos 2000 e 2001, quando disse que era um mártir da Igreja. Tenho os testemunhos diretos dessa visão do Papa. Não foi fácil para o Papa João Paulo II entender como é que um bispo é morto por cristãos como eram os comunistas de El Salvador, que não eram como os da Polónia ou da Europa do Leste. Era outra coisa. Finalmente foi compreendendo. Era outra visão do que era a esquerda. É um problema complexo que se foi esclarecendo pouco a pouco. É outro fator. Esse é um problema complexo que se ha ido pouco a pouco aclarando. Essa visita de 1983 ao túmulo de Dom Oscar Romero também foi um momento de alguma tensão, se bem conheço, foi uma visita em privado, com um pequeno discurso do Papa João Paulo II. Esta tensão ainda existe em relação à figura ou já se percebe melhor, já há mais unanimidade até do seio da Igreja Católica em relação a Dom Oscar Romero? E há um último dado, que de isso sou testigo personal. Há um dado de que sou testemunha pessoal no ano 2001, mês de novembro. Temos a visita ad limina a João Paulo II, a última que lhe fizemos. E no momento pessoal, com o Papa, o arcebispo chega e eu vou com ele. O Papa está muito cansado, muito doente, não reage ao que diz o arcebispo. Mas de repente levanta a cabeça e pergunta: e Monsenhor Romero? O arcebispo responde: estamos a falar sobre a devoção. Não sabemos se há algum milagre por sua intercessão. O Papa pôs-se de pé, pega na bengala e diz: é um martírio. E vai-se embora. O Papa se põe de pé, toma o bastão em esta mão e diz: é um martírio. E se vai. São dados do pontificado de João Paulo II que indicam que ele foi compreendendo e chegou à convicção de que Romero é um mártir. São dados interessantes, totalmente comprovados, que indicam uma evolução no Papa. Ele entendeu o que se passou com Romero e chegou à conclusão de que é um mártir da Igreja. Uma última pergunta, que agradeço já a sua disponibilidade. Há uma geração que não conheceu Dom Oscar Romero, ouviu falar. Que atualidade é que tem a mensagem deste arcebispo assassinado no altar para uma jovem geração que nunca teve contacto direto com ele? Vou responder com uma anedota do ano 2000.
Vou responder com uma história do ano 2000. Nesse ano, no 20º aniversário de Romero, houve uma grande marcha nas ruas de São Salvador, com archotes. Havia bispos italianos na marcha e eu estava a celebrar em Roma. Quando eles voltaram emocionados, os bispos vinham surpreendidos porque os jovens gritavam na marcha: "Sente-se, sente-se, Romero está presente." Os jovens de hoje estão a conhecer Romero e entusiasmam-se com ele porque veem um homem coerente com as suas convicções, um homem que é fiel ao ser humano e defende os direitos humanos, que é fiel a Jesus Cristo, que é fiel à Igreja e dá a vida por esses ideais. Os jovens precisam de algo que dê sentido à sua vida e veem em Romero um discípulo de Jesus Cristo que é coerente com o que diz, com o que faz. E as pessoas precisam de modelos assim. Hoje vivemos num mundo que não tem modelos, não tem líderes. Romero é um líder, um modelo para os jovens de hoje, para as pessoas, e por isso é um santo muito atual. É espantoso que mesmo no mundo dos não-crentes, Romero seja uma inspiração. Pelo que estamos em muito boa companhia. E com o Papa Francisco temos, penso, o melhor momento para que o processo de canonização possa avançar até ao final. Muito obrigado, Dom Gregório.